Paz do Senhor, amada igreja. Glória a Deus. Abre a sua Bíblia, pode ficar sentado mesmo. Mateus capítulo 6, apenas o versículo 9. Mateus 6, apenas o versículo 9. E depois desse hino, eu tenho que repetir a frase que vocês sabem que eu gosto demais, que alguns já falaram hoje aqui. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Apenas o versículo 9, que diz assim, ó: portanto vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Amém. Amém. Repita comigo: Pai nosso, que está nos céus. Só. Vai ser só essa frase. Pai nosso que estás no céu. Esse negócio de paternidade de Deus é algo muito sério. Porque você não vai ver na Bíblia Noé chamando Deus de pai. Você não vai ver Adão chamando Deus de pai. Você não vai ver Isaías chamando Deus de pai. Você não vê Davi chamando Deus de pai. No Antigo Testamento você não vê nenhum profeta chamando Deus de pai. Porque existe uma verdade: Deus é pai de todos, mas nem todos são filhos de Deus. Essa é uma verdade incontestável. Deus é pai de todos, mas nem todos são filhos de Deus. Então nós encontramos os anjos. Os anjos foram criados. Repita comigo: anjos criados. Adão foi formado. Deus pegou do pó e formou Adão. Foi por formação. Aí nós vamos para o povo de Israel. Foram eleitos. Deus elegeu eles. Deus falou: esse é o meu povo, que eu escolhi. Glória a Deus. Foi por eleição. Agora nós encontramos Jesus. Oh, Jesus extraordinário. Jesus, o Filho unigênito. Esse é filho mesmo. Esse é filho mesmo. Esse foi gerado. O salmista diz lá: eu te gerei, tu és meu filho. Que coisa maravilhosa. Jesus foi gerado. O único filho, portanto, de fato, de direito, é Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Bom, como eu disse, no Antigo Testamento ninguém chamou Deus de Pai. Mas aí Jesus, quando vai ensinar os discípulos a orar, e nós somos os atuais discípulos de Jesus, e só uma observação: Jesus não ensinou ninguém a pregar, mas orar ele ensinou. Não é interessante isso aí? Glória a Deus. Aleluia. E aí é como se ele chamasse os discípulos e falasse assim: eu tenho uma revelação para falar para vocês, eu tenho uma novidade para vocês. E eles, todos ansiosos, esperando para ver o que Jesus ia falar, vocês vão começar orando assim, ó: Pai nosso. Aí um olhou para o outro: o que ele está falando? O que ele está falando? Mas olha que Jesus em seguida, ele enfatizou: Pai nosso que estás no céu. Jesus poderia ter orado assim: meu Pai que está no céu. Não, ele repartiu a paternidade que era só dele com os discípulos. E conosco também. Ele repartiu algo que era só dele. Ele disse: Pai nosso. Se ele não fala, se ele continua a oração sem falar que estás no céu, ele fala só Pai nosso, ele ia estar falando que era o Deus, o pai dele, mas ele ia estar falando o pai de Pedro, o pai de João, o pai de todos. Se eu orar assim, Pai nosso, e não falar que é o que está no céu, eu estou falando meu pai que já morreu faz muito tempo e o pai de cada um de vocês. Mas quando eu digo Pai nosso que estás no céu, é com ele, é direto com o Pai Celestial. O que Jesus está oferecendo é uma fonte de bênção total. Já foi dito aqui: se Deus é por nós, agora você imagine Deus sendo o seu Pai.
Quem é que pode te segurar? Pai Nosso. Alguém aí pode dizer isso? Pai Nosso. Pai Nosso, isso é glorioso demais. Pai Nosso. É o único pai que pode resolver qualquer situação. O nosso pai biológico, ele é limitado, mas ele não. Ele resolve qualquer situação. Quando Jesus ensina isso para os discípulos, será que Jesus tem moral para declarar isso aí, Pai Nosso que está no céu? Quais são as credenciais que Jesus tem? Você sabe que Deus colocou em cada um de nós algumas coisas? Duas coisas que são importantes que Deus colocou em nós. São as impressões digitais. Ninguém até hoje nasceu com as impressões iguais às minhas e nem vai nascer. São minhas, você também, são únicas. Mas a impressão dá para raspar para quem quer cometer delito, eles costumam raspar a impressão digital para não haver identificação do crime. Ou então usa luva. Ok? Mas tem outra coisa que eu tenho, que você tem, que ninguém tem igual. A íris dos olhos. Ninguém tem uma igual a sua. Pode o olho ser da mesma cor, mas aí a íris igual ninguém tem. Olha o que o Pai fez com você, te colocou essas identidades. Ninguém tem um igual a você. Agora, quais são as credenciais de Jesus? Nós temos as impressões digitais. E Jesus? Jesus, quando mostra a mão esquerda para nós, quando ele nos mostra a mão esquerda, olha o que ele está mostrando. A impressão dele, ó. Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Essa é a identidade de Jesus, que representa o Antigo Testamento. E na mão direita, o que é que tem? E não é que está os 5 ministérios que ele colocou lá? Ó, apóstolo, repete comigo, apóstolo. Qual é o próximo? Profeta. Ninguém sabe? Esqueceram? Apóstolo, profeta, evangelista, repete, evangelista, pastor e mestre. Essas são as credenciais do mestre. Por isso que quando se apresentou para os discípulos após ter sido ressuscitado, ele disse, Pai, seja com você, já mostrou as mãos, está aqui as mãos, ó. Aqui. Ele não estava mostrando os ferimentos, ele estava mostrando as credenciais de quem ele é. É esse Jesus que disse que o pai dele é teu pai também. Agora, como é que essa paternidade de Deus conosco aconteceu? Já foi falado, o pastor Rosival pregou quase que a vida inteira de Jesus aqui. Não foi? Foi na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário. Ali quando Jesus disse assim, ó, está consumado. Algumas pessoas no passado diziam erroneamente que quando Jesus disse isso, o inferno fez festa. Não fez festa não, o inferno foi preocupado. Quando Jesus disse está consumado, ele mandou um recado direto para ele, acabou a festa para vocês. O ser humano que pertencia a vocês agora pertence a mim. Aleluia! Então, de forma errada, se falava isso antes. Vocês ouviram, não foi? O inferno teve 3 dias de carnaval, de festa. Não é verdade, eles estavam preocupados. E aí, interessante é quando Jesus vai até o inferno. Trevas. Aí aparece aquela luz dentro do inferno. Aí vem Jesus com seus passos firmes. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E Satanás no trono dele viu aquela luz de longe. Que luz é essa aqui? O meu reino é reino de trevas? Aí provavelmente o secretário dele chegou e falou assim, o nosso plano deu errado.
Ele vem vindo aí. Quem? O Rei dos Reis. Cuidado que ele vai. Cuidado que ele vai pisar sua cabeça. Aí Jesus vai chegando e toma as chaves da morte e do inferno das mãos de Satanás. Quantas pessoas moram de aluguel aqui? Você tem a chave da sua casa, não tem? O diabo não tem nem a chave da casa dele. Está com Jesus. Você viu como Jesus é poderoso? É por isso que eu aceito Jesus todo dia. Todo dia. Todo dia eu levanto, pastora Mônica, e falo assim: Jesus, eu te aceito hoje. Todo dia. Todo dia eu aceito Jesus. Porque eu preciso de Jesus de manhã. Eu preciso de Jesus quando eu vou dormir. Porque é Ele quem cuida de mim. Eu preciso de Jesus todo instante. Eu não posso viver sem Jesus. Olha o que Jesus fez. Eu posso falar que Deus é meu Pai. E para mim foi interessante, porque eu tive uma passagem quando eu era um garoto na escola, que provavelmente o pastor Rosival não sabe, ele vai ficar sabendo agora. Até porque eu estava na escola e a professora foi próximo do Dia dos Pais. Crianças, façam redação do Dia dos Pais que vai valer nota. Nota para vocês serem aprovados. Coloca aí no papel, escreve o que o seu pai faz, qual é a profissão do seu pai. Eu perdi meu pai, eu tinha 3 anos, menos de 3 anos. Eu não conhecia meu pai. Eu vou escrever o quê? E aí, as lágrimas começaram a rolar no meu rosto. O que eu vou falar? Eu vou escrever, não tenho pai. Aí o Espírito Santo é extraordinário, não é? Quando a gente tem um chamado, ele sempre está nos orientando. Ele chegou e falou assim, ó, escreve aí, ó, meu pai é Deus. A profissão dele, Criador dos céus e da terra. Um garoto com 8 anos escrevendo isso aí. Eu mal sabia escrever. Hoje as crianças já praticamente nascem sabendo escrever. Naquela época não, a gente demorava. Tinha a tal da cartilha ABC, que era um negócio absurdo. Aí falando de carteira ABC, a cartilha ABC, diretora, existe uma cartilha para crente. Você inverte algumas letras, fica obedecer. Então eu fui, entreguei, assinei. José Alves da Silva. Aí a professora começou a corrigir. Quando chegou na minha, eu estava esperando que eu ia levar um 0 e levar uma bronca. A professora falou, José Alves da Silva, fica de pé. Eu pensei, eu vou tomar uma bronca de pé. Eu já estou triste, aí eu vou ficar mais triste ainda. A professora fez eu ler a redação na frente de toda a classe. E falou, só ele vai tirar nota 10. A professora era uma crente também. Ela também não tinha pai, ela tinha um pai como Deus. Tudo por causa de Jesus, Pai nosso, Pai nosso, Pai nosso. Deus é teu pai mesmo? Deus é teu pai? Deus é teu pai? Jesus fez com que Deus transformasse nosso Pai por adoção. Que coisa extraordinária! Quem era eu para merecer tal honra de ser adotado pelo próprio Deus como filho? Você sabe que as crianças, principalmente os garotos, né, quando arrumavam alguma briga na escola, eles chamavam o irmão mais velho, não é? Vou falar uma coisa para você. Quando você estiver enfrentando algum problema, chama o teu irmão mais velho. Chama Jesus. Chama aquele que pode resolver qualquer situação.
Chama pelo mestre. Não foi ele que resolveu a tua situação? Foi Jesus. Ó, o pessoal que estava na vigília apenas orou. Quem fez o milagre foi ele. Jesus. Pai nosso. É seu pai? Ele é seu pai também? Então a gente pode dizer, Pai nosso que estás no céu. O que Jesus fez foi extraordinário demais. O interessante é que quando Jesus ele ensina essa oração, os discípulos ficam perplexos. Mas que oração é essa? Infelizmente, essa oração ela foi deturpada. Essa oração ela é feita muito quando tem um velório. E eu fui fazer um velório do sobrinho meu, e o único cristão lá era eu, né? Então, eu vou fazer essa oração, porque todo mundo conhece, todo tipo de religião faz, então eu puxei. Pai nosso que está no céu, tal, ministrei a palavra. Aí a mãe do meu sobrinho aceitou Jesus. Ela aceitou Jesus. Ela entendeu. Depois eu expliquei para ela sobre o Pai Nosso. Ela nunca mais esqueceu. Ela é a senhora que eu coloquei a foto, que tirou um câncer do rosto. Ela está bem. Graças a Deus. Só que ela, por ter 80 e poucos anos já, e ela tem muito problema, ela tem um joelho ruim, e ela mora no centro da cidade. Para ela vir congregar com a gente é muito difícil. Mas toda sexta-feira eu falo com ela, ministro a palavra, oro por ela. Sábado, o outro sábado, eu não fui com os irmãos naquele culto lá, porque eu fui visitá-la. E ela está firme com Jesus. Vou falar uma coisa para vocês. Eu confesso que tem vez que eu vou ministrar a palavra na sexta-feira e eu não estou bem. Ouvindo ela, minha fé. Que coisa, gente. Que maravilha. É assim que Deus faz. Pai nosso. É seu pai, Murilo? É mesmo? Você é feliz que você tem 2 pais, então, né? Isso é um privilégio. É seu pai, Simone? Que bênção! É seu pai, Thaís? Não tem motivo para estar triste, então. Quem tem um pai igual ele? O que é que Deus não pode fazer? Diz aí para mim. Qual é a solução que Deus não resolve? Qual é o problema que Deus não resolve? Ele tem solução para tudo. Para tudo. E tudo por causa de Jesus. Tudo por causa de Jesus. Tem alguém aí nessa noite que quer ser filho de Deus? Tem alguém nessa noite? Eu quero. Glória a Deus. Tem mais alguém que deseja nessa noite começar a chamar Deus de Pai também, através de Jesus? Tem mais alguém? É uma chance que você tem. Jesus pode fazer isso. Jesus pode transformar Deus no seu Pai. Tem alguém que deseja? Tem alguém que quer? Olha lá, tem um que quer lá. Ó. Glória a Deus. Mais alguém? Tem mais alguém que quer a paternidade de Deus na sua vida? Mais alguém? Alguém mais? Ó, eu quero. Eu não levanto as 2 mãos porque senão o microfone cai. Mas eu quero a paternidade de Deus. Eu quero. Eu preciso dele. Eu dependo dele. Eu não sou nada sem ele. E Jesus foi tão maravilhoso que ainda rogou ao Pai para que enviasse o Espírito Santo para habitar em nós. Para nós termos essa conexão maravilhosa com o Pai Celestial, com Deus.
Isso é tremendo demais, né? Isso é bom demais. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé, por favor?